Amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos dar continuidade às aparições de Fátima, né? Tem um vídeo anterior que eu falo sobre os pastorinhos e hoje nós vamos falar aqui, continuando, o que deu depois da quarta aparição, que felizmente as crianças foram sequestradas e Nossa Senhora foi na calvaria, mas elas não estavam. E antes desse final de mês de agosto, Nossa Senhora vem aparecer as crianças em Valinhos. Mas antes, esse vai ser um tema para um outro vídeo. Nós vamos tratar de uma coisa interessante, que na prisão, os pastorinhos, juntamente vendo o papel da medalha milagrosa, o papel do Santo Rosário, e antes de tudo, o oferecer o sacrifício ao Nosso Senhor, foi motivo de nos dar inúmeros exemplos que os pastorinhos fizeram para nos ajudar a nós suportarmos as tribulações que vêm nos abater. Então esse vídeo vamos tratar desse papel fundamental da medalha milagrosa, do oferecimento de sacrifício e como as crianças se portaram naquela prisão entre bandidos, homens de desordem, criminosos, mas o bom exemplo que eles deram vai servir para nós podermos suportar essas tribulações. Então, começa o nosso programa Devotos de Fátima. Antes de começar, gostaria de usar os avisos. Se inscreva se você é a primeira vez que nos vê. Ative o sininho para estar relembrando as aparições. Você poderá também entrar no próprio playlist do YouTube e ver outros vídeos que vai contando sobre as aparições, devoções de Nossa Senhora. É uma coisa muito interessante, é um canal que está com o objetivo de difundir a devoção de Nossa Senhora à fé católica. Você também poderá se inscrever se gostar. Comente também sobre o vídeo que lhe atrairia, que nós podemos ver a possibilidade de expor. E, antes de tudo, faça essa propagação, compartilhe o maior número de pessoas. Aqueles que fazerem essa compartilhação, será incluído uma vigília de oração, que são rezados mais de 50 textos por dia, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Você estará já incluído ao fazer a propagação desse vídeo também. Não deixe de curtir, possa mostrar, evidenciar esse vídeo ao maior número. Não se esqueça também, outro tema, é colocar suas intenções para a Santa Missa nesse sábado, no louvor a Nossa Senhora de Fátima. Todos os santos sábados, para os amigos da campanha, nunca deixaram de celebrar uma missa sequer. Para todos aqueles que são devotos a Nossa Senhora, você poderá ligar gratuitamente e colocar suas intenções. Somente não esqueça de rezarmos, provavelmente para o nosso Brasil, para o nosso clero, dos fiéis, para a fé católica seja cada vez mais resplandecente no maior número de católicos. E o Brasil retorne a ser de tudo uma nação católica, mais católicos praticantes, tá bom? Então vamos ao nosso tema, que é o tema muito interessante desse vídeo, continuando as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nós estaremos aqui, provavelmente nós vamos, como o livro do William Thomas Walsh, Nossa Senhora de Fátima, esse livro aqui, nós vamos tratar aqui sobre os acontecimentos que ocorreram quando as crianças, depois de serem sequestradas, é um absurdo, é isso mesmo, você vai acompanhar com detalhes os vídeos anteriores, pode colocar aqui em cima um vídeo que eu falo do sequestro das crianças, e nós vamos ver como que aconteceu. Depois ela foi sequestrada, o administrador Arthur, que era um inimigo da igreja, inimigo da fé de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, ele colocou as crianças presos junto a bandidos, infratores, todo tipo de gente daquela época, para tentar impor às crianças que mintam dizer que aquela senhora que eles apareceram não era Nossa Senhora, para dizer que aquele segredo era falso, ou simplesmente ele queria revelar esse segredo para ele, para depois fazer um desvio da doutrina, como tanto que o demônio quer. Mas Nossa Senhora sempre protege aqueles que são seus, aqueles que se dedicam verdadeiramente à divulgação de Nossa Senhora, e era a missão dos pastorinhos. Mas naquela ocasião, ela não era para revelar o segredo, mas antes de tudo era para manter essa graça que Nossa Senhora estava aparecendo vários dias. Ela prometeu 6 vezes e prometeu uma 7ª, que até hoje não ocorreu. Então vamos lá continuar aqui. Então, depois que foram presos, falou, na manhã seguinte, o administrador veio buscá-lo para ir à sede de administração, onde submeteu a outro interrogatório longo e cansativo. Ele queria arrancar de toda forma uma contradição dos pastorinhos para dizer que aquilo era a imaginação das crianças, não era verdadeira. A mesma manobra que o demônio usou em inúmeras aparições de Nossa Senhora de La Salette, que últimos vídeos que eu falei, como Nossa Senhora de Lourdes, a Medalha Milagrosa, todos. O demônio, como o pai da mentira, é o maior mentiroso, né?
E aí o que acontece? Eu comento aqui, pena que a esposa, né? A esposa desse administrador, ela se portou como a mulher de Pilatos. Ela viu que estava em injúria, assim como Nosso Senhor pede seguirmos os passos dele, e os pastorinhos seguiram, foram presos injustamente, e já foram condenados antes mesmo da condenação, já estavam presos, né? E aí acontece que ela se portou bem. Ela foi, ajudou, deu alimento às crianças, mas o ódio a Deus Nosso Senhor, as aparições no sol de Fátima era tão grande que de forma impulsiva aquele administrador pega as crianças e levam para a prisão. Então vamos lá. Por quê? Porque ele falava, olha o que ele se falava aqui, o marido, porém, resolvera não libertar enquanto não obtivesse alguma espécie de confissão que pudesse fim a essa infeliz epidemia de misticismo. Olha que contradição, né? Quer dizer, falar a verdade se torna epidemia de misticismo. E era o medo, na época, que falar a verdade, portar-se como tal, como católico, colocava em pânico os maus. Hoje parece uma ironia da vida, nós estamos ao contrário. Quando quer implantar, o mal agora está tão audacioso, e quando ele implanta algo, quem fica com medo são os bons. Vemos, felizmente, um parâmetro, uma analogia com essa pandemia, né? Quem está colocando assustados são os bons. Pode ver o exemplo das igrejas fechadas, sacramentos, infelizmente, não administrados como deveria. Porém, o mal, ele tenta causar que existe uma epidemia de misticismo. No fundo, era a fé dos católicos que estavam rejuvenescendo, refortalecendo. E aí acontece que ele manda, literalmente, para a prisão. E aí acontece que, olha o que acontece aqui. Tremeram de medo, instintivamente foram encolher-se perto de uma janela da grade. Então, as crianças foram literalmente jogadas na prisão diante de vários malfeitores. Né? Aqui o William Thomas Oshley entra vários tipos de bandido. Ele até reclama que não pôde ter perguntado à própria irmã Lúcia, que na época chamava Irmã Maria das Dores, nome religioso, de como era a personalidade de cada um. Mas ele veio, infelizmente, naquela época como era. Mas vamos ver como é a graça da fidelidade, como a santidade dá uma maturidade para aquelas crianças impressionante, e deve ser um exemplo para todos nós, que o Santo de Tudo é um bom exemplo, né? Uma imagem mais perfeita, mais próxima da perfeição a Deus Nosso Senhor, porque o Santo de Tudo ele deve motivar-nos a seguir o seu exemplo, né? A exemplo de próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acontece que as crianças, imagina, uma criança de 7, 9, 10 anos, né? Uma coisa aterrorizadora, né? Colocar diante dos inimigos, diante de malfeitores, é tremendo. E a reação deles ao chegar, foram jogados na cela, que era uma cela incomum, né? Tinham todos os tipos de bandidos. E aí acontece que ela vai, Jacinta, né? Vai tremendo, ela vai para a janela, numa das extremidades da janela, olhou para fora e avistou a praça do mercado de Ourim. E começou a chorar. Ela era um pouco mais, não diria sentimental, mas era muito mais sensível a isso, né? E ela chorava, e aí Lúcia pergunta, por que choravas? E ela fala, porque vamos morrer sem tornar a ver nossos pais, nem nossas mães. Eu queria ver sequer a minha mãe. Quer dizer, é o fator da criança, né, da menina, que é o fator da mãe. E aí aqui vai entrar o papel de São Francisco Marcos, que é muito interessante, como tinha dito, a santidade, um dos grandes benefícios da busca da santidade, da prática das virtudes, ela te dá vários benefícios. Um deles é a maturidade. Olha que Francisco, naquela criança de 9 anos, falou, a mãe, se não nos tornarmos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não voltar mais. É impressionante para uma criança falar com essa tão firmeza de alma assim. Isso é o que mais me custa. Mas também o ofereço pelos pecadores. Olha que exemplo, né? Quantas vezes na nossa vida, tribulações nos apresenta, quase nessa nós estamos numa prisão, uma prisão espiritual, uma prisão psicológica, e muitas vezes não temos saída, é como se está uma grade que nós mesmos muitas vezes criamos, ou a situação se propõe, e que não temos como saída, mas olha a postura de alma,
Ó, o espírito de oração que tanto falo aqui, que nós temos que ter, esse espírito elevado nas coisas de Deus, e aí sim nosso Senhor vendo aquele filho, aquela filha, que vos suplica com esse estado de espírito, com certeza nosso Senhor mandará luzes, graças especiais para suportar e sair do outro lado. E olha a atitude dele. Claro, a mãe tem um papel de todos os pais, mas aquilo, a Deus, aquela graça espontânea, eles foram escolhidos entre milhões de anos, quer dizer, em 1917 foi a escolha de Nossa Senhora, para eles serem beneficiados. E a retribuição aqui de São Francisco é impressionante. Ele fala, o pior é se a Nossa Senhora não volta mais. Será que essa pergunta não cabe a todos nós? Será que nós estamos pedindo a vinda de Nossa Senhora? Nós sentimos aquela falta de presença de Nossa Senhora conduzir a história, melhorar essa situação que nós encontramos hoje? Será que melhorar a nossa vida, na vida de tudo espiritual, a nossa família, nossos familiares, parentes, amigos, a sociedade, a nossa nação, o mundo em geral? Será que se tínhamos esse temor de perder a presença vivificante de Nossa Senhora? É uma questão que se pode se perguntar. Mas ele fala, isso é o que me custa, porque ele ama tanto, ele formou sua alma a amar a Deus, a Nossa Senhora, tão profundamente que aquilo lhe custa. Muitas vezes nós não custamos, quando nós perdemos aqui os sacramentos hoje. Será porque não amamos verdadeiramente os sacramentos? Será que nossa alma não está voltada a isso? Será que nós estamos dando o devido valor? Porque muitas vezes, como uma boa mãe faz com o filho, né? Quando ela vê que ela dá um presente e a criança deixa de lado, o que ela fala? Ó, se você não quer brincar, então eu vou dar para o vizinho, aquele menino que precisa. Ele fala, não, pode vir que é meu. Muitas vezes a circunstância nos permitiu ficarmos. Será que nós vamos sentir, assim como uma criança que vai dar essa graça para outro e nós se comovemos? Porque São Francisco Martos e os pastorinhos se comoveram. Tudo o que Lúcia relatou acerca dos prisioneiros é que havia entre eles um ladrão, um bom ladrão. Então, ela vai falando, o menino ficou apreensivo, e aí acontece um outro fato, um fatinho interessante na prisão, né? Tinha inúmeros ladrões, mas ao bom exemplo e a pureza de alma daquelas crianças, a reflexão, o amor que exalava da sua feição, na sua face, foi comovendo aquelas almas que estavam, em princípio, empedernidas nos erros, estavam pagando muitas vezes pelo crime, mas que foi vendo nas crianças, a inocência, que eles tinham razão, assim como aquela atitude que foi do bom ladrão. Nós erramos por mau ladrão, mas ele é justo, nosso Senhor não fez nada para merecer isso, nós merecemos a crucificação. E aí, Jacinta fala, quero ver minha mãe. E ela estava tremenda mesmo, estava como uma boa criança que gostava muito da sua mãe. Francisco procurou acalmá-la, como antes, perguntando-lhe, olha a seriedade que Francisco tinha, São Francisco. Então não quereis oferecer esse sacrifício pela conversão dos pecadores? Quer dizer, São Francisco sempre tinha uma visão bem mais ampla, mais, vamos dizer, não meramente terrena, só sobrenatural, celeste. Ele falou, essa ocasião é mais doloroso para nós? É. Então essa oração vai chegar bem mais rápido a Deus Nosso Senhor. Esse sacrifício será vai tocar muito mais o coração do Nosso Senhor. Porque assim como ele ofereceu o sacrifício de uma extrema bondade que nós não merecíamos em princípio, mas ele quis porque ele ama a Deus Pai e ama a criação que ele fez, então ele sofreu por nós. E esse é o exemplo que São Francisco compreendeu muito profundamente. E aí Jacinta já responde, quero. Quer dizer, Jacinta ela estava comovida como normal. Porém, ela queria, ela não deixava de oferecer. E o pequeno pôs-se de joelho e as meninas seguiram-lhe o exemplo. Olha o exemplo, repetindo o oferecimento. Será que na hora das orações, esse exemplo que os pastorinhos nos dão, puxado por São Francisco Martos, de nessas ocasiões nós lembramos de rezar a Deus Nosso Senhor? Será que nas ocasiões, as tribulações que a vida nos abate, fazemos isso mesmo que os pastorinhos de Fátima fizeram? Esse é um exemplo, e um exemplo grandioso, rezarmos a Deus. Olha a oração que naquela ocasião São Francisco citou.
Ó meu Jesus, e é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, a alma dele estava tão voltada de compreender tão seriamente a mensagem da Nossa Senhora de Fátima, que a oração dele saía como algo natural. Uma fala que estou falando aqui, para ver a união de alma que ele teve de compreensão profunda do segredo de Nossa Senhora de Fátima. Celas e palavras tão poucas correntes naquele lugar, o autor trata, que é interessante, não podia deixar de chamar a atenção dos outros prisioneiros. E aí, a autenticidade católica, o bom exemplo que nós católicos podemos fazer de bem para com tantas almas e se beneficiar diante do nosso julgamento de que nós ajudamos outras almas a caminhar o caminho certo. Que os poucos começaram a aproximar-se da criança ajoelhadas. Quer dizer, aqueles corações que estavam até então empedernidos, fechados a graças, Nossa Senhora penetrou nas almas deles. Por fim, principiaram e fazer-lhes perguntas, em tom simpático e amáveis. No começo, os presos estavam indiferentes, criaram uma barreira com as crianças, mas depois, vendo a inocência daquelas crianças, começaram a se abrir e aí a graça começou a entrar. E quando souberam quem eram e por que estavam ali, tentaram consolá-las e dar-lhes bons conselhos. Um preso, já um pouco assim, ele fala: mas vocês digam lá ao senhor administrador esse segredo, aconselhou um deles. E aí os pastores dizem, com a seriedade da alma, a resolução que eles tinham: mas a senhora não quer que o contemos. Que lhe importa que essa senhora não queira? Olha a resposta de prontidão. Muitas vezes é o demônio nos tenta, muitas vezes é um mau conselho de um amigo, de um parente, até de um sacerdote, infelizmente, que fala: o que lhe importa é que Nossa Senhora não queira. O que importa que a Nossa Senhora não queira? Isso não, respondeu Jacinta vivamente. Antes quero morrer. Essas são frases de uns santos que estão no ápice de uma santidade enorme. Quando ele põe a sua vida, a missão que Deus lhe dá, a glorificação de Deus Nosso Senhor acima da sua própria vida. É por isso que Nosso Senhor fala: maior prova de amor não há aquele que dá vida pelo seu irmão, aquele que dá vida por uma causa maior, por um verdadeiro idealismo. Isso é o que Jacinta, que naquele sofrimento de chorar pelo desejo da mãe, mas nesse momento, para Nossa Senhora, ele não podia hesitar, ele não podia entregar um meio presente, não podia fazer uma atitude não sincera e inteira. Aí é a integridade da alma católica. Resolveram rezar o texto. Olha que coisa, diante de uma provação, eles aceitam a pergunta que podiam colocar: será que a alma deles estava realmente devota ou não? Pela afirmação da integridade da alma deles, Nossa Senhora dá uma graça, por que não reza o texto? E eles: vamos rezar o texto. E olha que graça que vai dar aqui. Jacinta tirou uma medalha de Nossa Senhora, é a medalha milagrosa. Lembra como eu falei no início, o papel da medalha milagrosa? Você que, por exemplo, não tem uma medalha milagrosa, ligue aqui, vai aparecer um telefone aqui, você ligar e pedir sua medalha milagrosa, saber como pedir a medalha que já estará benta pelo sacerdote e saber a graça de nós portarmos os sacramentais, seja a medalha milagrosa, o santo texto abençoado, o escapulário, mas peça a medalha milagrosa para ver o papel da graça que poderá fazer. Se Nossa Senhora fez uma enorme mudança de estados de espíritos aqui, de mudança de alma, imagine na nossa casa, imagine no seu lar. Resolveram rezar o texto. Jacinta tirou a medalha de Nossa Senhora que trazia ao pescoço, trazer a medalha milagrosa e invocar a oração: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Entregou um preso alto, pediu-lhe por favor que pendurasse no prego da parede. Ele obedeceu com bom grado. Você vê que a disposição das almas dos bandidos já começaram a se mover. Todos observaram com curiosidade e divertimento como os três se ajoelhavam, fixando os olhos com fervor na medalha, e começaram a rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça. Ó meu Jesus, foi a oração que o anjo de Portugal ensinou, que foi acrescentado no texto.
À vista desses rostinhos voltados para o céu, o autor comenta aqui, e do som dessas palavras tão familiares no país, vários daqueles homens não resistiram. Ajoelharam-se, puseram-se a rezar também. Mesmo os que conservavam a distância murmuravam frases que há anos não diziam. Francisco viu que um deles, que também se ajoelhava, estava com a boina na cabeça. Aproximou-se dele e disse: Vós me ser? Se quer rezar, tem que tirar a boina. E aí São Francisco pega a boina, cuidadosamente coloca num banquinho, guardando, e foram rezar. Olha os bons exemplos. A graça bateu. Quantas reminiscências. Muitos deles poderiam ter feito a primeira comunhão, estavam na igreja desde pequeno. A sociedade era muito católica naquela época, né? Mesmo com a perseguição do ateísmo, né? Praticante que tinha em Portugal, como no vídeo anterior eu expliquei. Mas ali a graça foi batendo na alma deles, ele lembrando aquela paz da primeira comunhão que eles tiveram. Muitos deles poderiam ter tido a primeira comunhão, né? A graça do batismo veio, a graça daquele bom exemplo. Aqui nós vamos ver o bom exemplo que os pastorinhos dão em circunstâncias tremendas. Quem não vai dizer, não, vamos seguir o exemplo dos pastorinhos na prisão? Poderia ser rezando na igreja? Não. Nessa ocasião, não tem ocasião que nós não podemos dar glória a Deus, enfrentar o ambiente oposto. Esse que é a igreja militante. Muitas vezes a situação, a circunstância nos põe e nós temos que manter firme, exemplar, íntegros, como os pastorinhos de Fátima o fizeram. E aí, então, os prisioneiros ficaram comovidos, interessados todos por Jacinta. Um deles foi buscar uma gaita. Aí tem um fato pitoresco que acontece, que um deles tocava a gaita. E viu que as crianças, principalmente Jacinta, estavam muito abatida, principalmente pela saudade da mãe, né? Ela era muito afetuosa. E aí começaram a cantar um fandango, uma música lá para tentar reanimar. Pegou a criança, pegou a Jacinta no colo, começou a bailar, dançar, para tentar ver se eles animavam. E aí as crianças começaram a cantar, os próprios presos começaram a fazer o batuque lá das músicas lá, para todo quem não sabia cantar, bate palma, né, como dizem. E aí então a cena chega um ponto que aí vive o ódio dos inimigos. Eles não querem que os bons, nem nessas situações, tenham um momento de alegria. E nessa hora entra um policial. E entra o policial e fala: venham as 3 crianças, vocês vão para um outro julgamento. Então essa cena, infelizmente, acaba-se assim. Eu venho tratar aqui do ponto que vai mostrando o papel do bom exemplo que nós católicos devemos dar a todos aqueles que nos cercam, né? O espírito de oração, o espírito de sacrifício, o espírito de aceitar a cruz que Deus lhe dá e, antes de tudo, amá-la, postar, não com aquele coração melancólico, eu estou sofrendo, não. Sim, nosso Senhor sofreu muito mais. Então esse espírito elevado, esse exemplo que os pastorinhos de Fátima nos deram, deve servir para nós imitarmos e suportarmos essas tribulações que na nossa vida sempre vai nos abater. Então rezamos aos pastorinhos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, a Nossa Senhora de Fátima, que nos interceda e dê essa mesma graça, até graças mais especiais, que o mundo hoje, infelizmente, não é tão católico como naquela época de 1917. Pelo contrário, a crise na fé cada vez mais está sendo acentuada. Veja pelos vídeos comentados sobre os segredos de Nossa Senhora La Salette, de 1846. Imagina hoje, 2020. Né? Mas antes de tudo, essa fé, essa graça Nossa Senhora quer derramar. Cabe a nós pedirmos com fé e sinceridade, que com certeza Nossa Senhora dá. Então, oferecemos de tudo, coloca nas intenções da missa essas intenções, esse pedido especial, para que Nossa Senhora nós sermos verdadeiros filhos devotos dela, para que ela também nessa ocasião nos sorria lá do céu, com toda aquela amabilidade de mãe que ela é. Então a todos, salve Maria, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.